O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, o Filho do Homem também se declarará por ele diante dos anjos de Deus. Aquele, porém, que me houver renegado diante dos homens, será renegado diante dos anjos de Deus. E todo aquele que disser uma só palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas ao que houver blasfemado contra o Espírito Santo, não será perdoado. Quando os conduzirem às sinagogas perante os magistrados e perante as autoridades, não vos preocupeis com o que, como ou com o que vos defender, nem com o que dizer, pois o Espírito Santo vos ensinará naquele momento o que deveis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém. Podemos começar, amados irmãos, essa reflexão com a jaculatória, que é rezada na liturgia das horas e também naqueles que têm a devoção de rezar o Rosário do Espírito Santo, que diz assim: Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Então, no Evangelho de hoje a gente viu Jesus falando, que os discípulos não devem se preocupar com o que falar, como que falar, porque o Espírito Santo de Deus vem em nosso auxílio, vem ao nosso socorro naquele momento, para nos ensinar o que dizer, falar como convém. Então, amados irmãos, começando a reflexão, Jesus no Santo Evangelho, ele diz assim: todo aquele que me renegar diante dos homens, eu o renegarei diante dos anjos de Deus. Então, meus irmãos, o que é negar Jesus Cristo? Nós podemos até, meus irmãos, refletir também nas palavras do próprio Jesus, quando ele diz assim: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Então, nós podemos refletir que renegar Jesus aqui não é o simples fato de falar. Nós podemos falar assim, que Jesus é o Senhor das nossas vidas, que Ele está em primeiro lugar nas nossas vidas. Nós podemos rezar, fazer orações, repetir várias vezes o nome de Jesus, sempre falar que Jesus é o nosso Senhor, que Jesus é o Filho de Deus. Nós podemos fazer isso. No entanto, pode-se, indesejavelmente, ou seja, não é desejável que se faça isso, mas pode-se fazer tudo isso envolto ao pecado mortal. Ou seja, falar no nome de Jesus, realizar os exercícios de devoções, realizar inclusive caridade, ou seja, dar esmola, ser bondoso, mas fazer tudo isso conscientemente no pecado mortal. Aí, meus amigos, isso não é declarar-se favorável a Jesus, mas sim está dando testemunho totalmente contrário àquilo que Jesus nos pede para viver, aquilo que os 10 mandamentos nos pedem para viver. Então, se declarar a favor de Jesus é seguir a sua doutrina, o seu ensinamento, como ele diz: vinde a mim, todos vós que está cansado com o peso de vosso fardo, e aprendei de mim. Jesus fala assim: e aprendei de mim. Ele fala que sou manso e humilde de coração. Então nós temos que ouvir Jesus Cristo, nosso Senhor, e colocar aquilo que Deus nos ensina em prática, como Nossa Senhora nos ensina lá nas bodas de Caná: fazei tudo o que Ele vos disser. Então nós não podemos ser meros ouvintes da palavra de Deus, mas também praticantes. Então, se nós, amados irmãos,
mesmo falando em Jesus e propagando seu nome para todas as nações, mas estivermos envoltos no pecado mortal, nós estamos renegando Jesus Cristo, nosso Senhor, e nós corremos o risco enorme de sermos renegados por Ele diante dos anjos de Deus, né? E também dá para a gente refletir também sobre o perdão, né? Jesus hoje disse que nós podemos dizer qualquer coisa contra Ele, que, lógico, que é arrependido, né? Nós ainda seremos perdoados. Com a devida contrição, seremos sim perdoados, né? Nós somos esperançosos na misericórdia e na bondade de Deus. Então, Jesus é bondoso e misericordioso. Ele está com os braços abertos para nos acolher, para nos encaminharmos para o céu. Então, possa ser o pecado que for, se nós tivermos uma contrição e recorrermos ao sacerdote de Cristo Jesus, onde lá está o tribunal da misericórdia de Cristo, nós seremos perdoados. Se fizermos o exame de consciência e contritos e arrependidos, recorrer ao tribunal da misericórdia, que é o sacramento da confissão, e sair de lá com o desejo de não pecar mais, realmente, né, o nosso Jesus Cristo irá nos perdoar. E nós temos que confiar nessa bondade e misericórdia. Porque, meus irmãos, o pecado contra o Espírito Santo, que Jesus veio dizer hoje, né, que não existe perdão para aqueles que blasfemam e pecam contra o Espírito Santo de Deus, é justamente você ter consciência como age o Espírito Santo de Deus nos sacramentos da igreja e você fazer pouco caso e não confiar na misericórdia de Jesus Cristo nos sacramentos da igreja. Fazer pouco caso com os sacramentos da igreja. Fazer pouco caso com o poder de Deus nos sacramentos da igreja. É o próprio Espírito Santo que está nos sacramentos da igreja. Então, pecar contra o Espírito Santo é não crer na bondade e na misericórdia de Jesus que está presente nos sacramentos da igreja, né? E aqui nós podemos exemplificar, né, 3 sacramentos, né? O batismo, que nos faz filhos de Deus e apaga todo o pecado, né? Como somos batizados, todo o pecado é apagado no nosso ser, nós nos tornamos uma criatura nova. Podemos colocar a confissão, né? Que é o sacramento da penitência, como a reconciliação com o nosso Deus. E podemos colocar também a Santíssima Eucaristia, a comunhão, onde o próprio Jesus está, corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pecar contra o Espírito Santo de Deus é não crer na misericórdia e na graça de Deus presente nos sacramentos da igreja e de certa forma, não crer que Jesus pode nos perdoar. Jesus fala isso no Santo Evangelho, né? Levaram uma pessoa até Jesus, uma pessoa... como é que eu vou falar aqui? Uma pessoa que não tinha movimentos nas mãos, nem nos pés, nem nos braços, né? E aí colocaram essa pessoa diante de Jesus. E era um dia de sábado, né? E as pessoas ficaram ali, né, olhando para Jesus. O que Jesus ia fazer? E Jesus disse: olha, vocês como é que vocês estão? Vocês estão preocupados se ele vai andar, se ele não vai andar? Ora, mas para que vós sabais que o Filho do Homem tem o poder na terra de perdoar os pecados. Aí Jesus olha para o homem e diz: teus pecados estão perdoados. E Jesus lá no Santo Evangelho, né, lá, logo quando Jesus ressuscitou, o Cristo ressuscitado, ele se apresenta aos seus discípulos, sopra o poder do Espírito Santo nos discípulos e diz assim: recebeu o Espírito Santo. E diz assim: os pecados a quem perdoardes serão perdoados, e os pecados a quem não perdoardes serão retidos. Então Cristo tem o poder de perdoar os pecados na terra, ainda por meio do sacramento da confissão. E não crer nesse poder, não crer nessa graça, não crer nessa bondade, né? Possa ser que nós, ao não crermos no perdão de Jesus Cristo, no Santíssimo Sacramento, possa ser que a gente possa pecar contra o Espírito Santo de Deus, porque nós não estamos crendo na bondade e na graça do Espírito Santo de Deus. Então que a gente possa rever, né, como que está o nosso conceito, né, como que está
a nossa aceitação com os sacramentos da igreja e confiar na misericórdia e na bondade de Deus nos sacramentos da igreja. Porque o Espírito Santo de Deus, amados irmãos, ele é tudo na nossa vida. E ele é quem rege. Ele é quem rege todos os sacramentos da igreja. Ele é quem rege a nossa vida. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos dá força, que nos dá coragem para enfrentar este vale de lágrimas. A gente sempre repete na Salve Rainha que nós estamos vivendo num vale de lágrimas e a nossa sorte é o Espírito Santo de Deus, quem vem a nosso auxílio, né? Com o Espírito Santo de Deus nós temos tudo. Tudo. Lembra o que São Paulo fala no Santo Evangelho? Só tua graça me basta. Então, quando nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos tudo. Tudo na nossa vida. É Ele que nos dá coragem. É Ele que nos dá força para enfrentarmos as dificuldades. Quantos pais de família enfrentam a dificuldade de perder seus filhos? Quantos sofrimentos existem nas nossas famílias? Quantas dificuldades financeiras, quantas crises familiares existem nas nossas famílias? Quanta crise interior existe na igreja? E quem é que nos dá força para suportar esses problemas, essas dificuldades, para ter um olhar esperançoso para o futuro, para seguirmos em frente, firmes na fé, inabaláveis na fé? Quem é que nos dá o sustento para seguirmos firmes e fortes na fé? O Espírito Santo de Deus. É Ele que nos dá força. É Ele que nos dá coragem. É Ele que nos leva para frente. Então, meus irmãos, sejamos felizes por ter Deus do nosso lado. Sejamos felizes por sermos batizados, por termos a graça de Deus nos sacramentos da igreja, por termos Jesus Cristo misericordioso e bondoso, disposto para nos perdoar sempre. Sejamos felizes por termos o Espírito Santo de Deus que nos dá força e coragem para continuar nesse vale de lágrimas. Amém? E para finalizar, né, essa reflexão, peçamos a Deus que Ele realmente venha em nosso auxílio e nos faça compreender, que o Espírito Santo de Deus nos faça olhar para dentro de nós, para o nosso interior, e nos faça enxergar onde estamos errando, onde estamos pecando, onde estamos nos desaproximando de Deus, onde estamos negando Jesus Cristo por meio do nosso testemunho, por meio de nossas atitudes. Porque falar de Jesus é fácil, mas cumprir os seus ensinamentos, eis aí o caminho da felicidade eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E a nossa Mãe, Maria Santíssima. Amém.